Para a maioria, começar de novo em uma universidade ou faculdade está entre os momentos mais emocionantes de suas vidas. As pessoas passam horas analisando suas notas e inscrições para garantir que estão perfeitas, pois esperam conseguir um lugar em sua escola dos sonhos e estão entusiasmadas com as compras de suprimentos enquanto se preparam para o próximo grande passo em suas vidas. Infelizmente, no entanto, é também talvez uma das fases mais vulneráveis da vida de um jovem. E, tragicamente, existem muitos jovens cujas vidas são roubadas deles antes que realmente tivessem a chance de começar. Aqui estão duas histórias de estudantes assassinados cujos casos permanecem sem solução. Cheri Jo Bates. Nascida em Omaha, Nebraska, em 4 de fevereiro de 1948. Cheri Jo Bates era uma garota brilhante e popular. Ela mudou-se para a Califórnia com a família em 1957, onde nasceu e foi criada por sua mãe, Cheri Jo Bates. Ela era líder de torcida do time principal na Ramona High School, além de ser ativa no governo estudantil e uma aluna de honra. Descrita como uma garota doce e extrovertida, Cheri tinha sonhos de se tornar comissária de bordo quando terminasse seus estudos. Ela se matriculou no Riverside College, após se formar no ensino médio, e trabalhou em meio período no Riverside National Bank. Após o divórcio de seus pais em 1965, ela foi morar com o pai. Na manhã de 30 de outubro de 1966, Cheri e seu pai assistiram à missa juntos antes de tomarem café da manhã em um restaurante local. À tarde, ela decidiu ir à biblioteca da faculdade para trabalhar em um trabalho de pesquisa. Cheri ligou 2 vezes para sua amiga Stephanie, uma vez às 3 da tarde e outra às 3h45, perguntando se Stephanie gostaria de acompanhá-la à biblioteca. Mas Stephanie recusou durante a sessão. Ligação. Estima-se que Cheri chegou à biblioteca entre 16h30 e 17h. Embora uma testemunha afirme que a estudante deixou sua casa em seu notável Fusca verde-limão por volta das 18h10 da noite e seguiu na direção da biblioteca, seguida de perto por um Oldsmobile Bronze modelo 1965 ou 1966. Cheri chegou à biblioteca e, segundo testemunhas, estudou até cerca de 21h. Supostamente, um jovem de cerca de 19 ou 20 anos foi visto rondando nas sombras em frente ao veículo de Cheri e estava olhando na direção do carro dela por volta das 21h. Ele foi descrito como tendo 1,80 metros de altura e vestindo uma camisa branca, roupas escuras. O pai de Cheri esperou a noite toda pelo seu retorno e ele até conversou com Stephanie, que confirmou que sua filha não tinha planos de passar a noite fora. Na manhã seguinte, às 5h43, o pai de Cheri registrou um boletim de pessoa desaparecida. Menos de 1 hora depois, às 6h28, um zelador encontrou o corpo da jovem de 18 anos no campus da faculdade. Cheri estava estirada de bruços no caminho de cascalho, entre 2 casas desocupadas perto do estacionamento. Ela ainda usava sua blusa de manga longa amarela pálida e suas calças vermelhas desbotadas. Sua bolsa de palha trançada permanecia e não havia sinais de assalto sexual ou roubo. Suas roupas estavam ensanguentadas, mas intactas, e ela havia sido esfaqueada repetidamente no peito e no ombro esquerdo, com cortes no rosto. Um pescoço. A 10 pés de distância estava um relógio de pulso Timex barato e respingado de tinta, com uma circunferência de 7 polegadas. A polícia também encontrou uma pegada peculiar de um sapato de prisioneiros de Leavenworth, vendido exclusivamente em lojas militares. Desde o início, os investigadores puderam perceber que Cheri havia reagido. Apesar de seu pequeno porte de 60 metros, ela havia arranhado o rosto, os braços e a cabeça do agressor. Ela foi esfaqueada na cabeça e teve o relógio arrancado. Fragmentos de pele e cabelo marrom foram descobertos embaixo de suas unhas. A autópsia dela mostrou que ela havia sido chutada repetidamente na cabeça
além de receber 2 feridas no peito. A arma tem 3,8 cm de largura e 8,9 cm de comprimento. A morte de Cherry mostrou-se ainda mais brutal quando foi descoberto que ela tinha cortes na bochecha esquerda, lábio superior, mãos e braços, e 3 cortes no rosto. Ela também foi esfaqueada na cabeça e recebeu 2 golpes na garganta, que cortaram sua veia jugular e laringe, quase degolando a jovem desarmada de 18 anos. Quando as autoridades examinaram o carro de Cherry, descobriram que a fiação da ignição havia sido deliberadamente solta. A chave de ignição estava no lugar e ambas as janelas estavam parcialmente abaixadas. 3 livros sobre o governo do Zebastromara da biblioteca e impressões de palmas e digitais manchadas estavam no banco da frente do carro. Os identificadores do carro ainda estão para serem oficiais da Deterioração de Emergência Nacional. A investigação foi, se não minuciosa, e uma abundância de testemunhas se apresentou, fazendo com que as autoridades e a comunidade local se sentissem certas de que o perpetrador deste horrível crime veria tempo atrás das grades. Dentro de 24 horas, 75 indivíduos foram entrevistados em relação ao assassinato, muitos deles sendo estudantes da faculdade, e membros da base aérea próxima foram questionados. Também, até o dia 6 de novembro todos, exceto 2 pessoas conhecidas por estarem na faculdade no momento do assassinato, haviam sido rastreadas e eliminadas. 2 testemunhas distintas vieram à frente, contando aos investigadores sobre os gritos que ouviram na noite do assassinato, vindo da direção da rua Terracina, onde Cherry foi encontrada na manhã seguinte. Utilizando essas informações e a perícia do legista, a polícia determinou que a jovem de 18 anos foi assassinada por volta das 22h15. As autoridades passaram a organizar uma reconstituição dos últimos momentos de Cherry na biblioteca, na esperança de que alguma evidência vital ou testemunha possa surgir disso. Todos os participantes foram obrigados a usar exatamente as mesmas roupas que usaram no dia 30 de outubro, e aqueles com carros foram solicitados a estacioná-los exatamente no mesmo local onde estavam. Na noite do assassinato, 62 estudantes estavam presentes para a encenação, além de 2 bibliotecários e um zelador que realmente estavam na biblioteca na noite do assassinato. Todos foram solicitados a ficar de pé ou sentar onde estavam na noite em questão. Mas enquanto essa reconstituição parecia desencadear as memórias de várias testemunhas, nenhuma pôde fornecer pistas bem-sucedidas. Teorizou-se que o Volkswagen de Cherry foi adulterado e desativado para evitar um assassinato. A polícia foi chamada para retirar os estudantes do carro dela. O assassino provavelmente ofereceu sua ajuda antes de atacá-la na entrada mal iluminada, que estava parcialmente protegida das testemunhas por arbustos. É proposto que Cherry foi forçada a sair do veículo até o local do assassinato, enquanto o assassino ficava de lado ou sentado dentro do carro dela. Um mês após o assassinato, 2 cartas datilografadas idênticas chegaram a 2 locais diferentes. Uma apareceu na sede do Departamento de Polícia de Riverside, enquanto a outra apareceu nas redações do Press Enterprise, um jornal local. O autor das cartas descreveu em detalhes como ele primeiro desabilitou o carro de Cherry e depois a observou tentar ligá-lo até a bateria morrer. Ele então ofereceu sua ajuda, alegando que seu próprio veículo estava logo ali na rua. Supostamente depois que os 2 caminharam uma curta distância do Volkswagen, o autor disse: "É hora", ao que Cherry respondeu: "Hora para quê?" Apenas para ser recebida com sua resposta arrepiante: "É hora de você morrer." Ele então procedeu a tapar a boca dela com a mão e pressionar uma faca contra o pescoço de Cherry, forçando-a para o beco mal iluminado, onde ele a espancou selvagemente antes de esfaquear e cortar ela. Como as cartas incluíam detalhes que não haviam sido divulgados para a imprensa, os investigadores acreditavam que o autor poderia ser o verdadeiro assassino. No entanto, o DNA posteriormente retirado das cartas não correspondia ao DNA encontrado embaixo das unhas de Cherry. O Press Enterprise publicou uma atualização em 30 de abril de 1967, afirmando que tanto a polícia quanto o pai de Cherry receberam cartas escritas à mão que diziam: "Bates tinha que morrer. Haverá mais." No entanto, a polícia considerou ambas as cartas para ser uma farsa. Muitos teorizaram que a morte do pai de Cherry, Jerry Joe Bates, está ligada ao infame assassino do Zodíaco, e que talvez este tenha sido seu primeiro assassinato. O modus operandi
é semelhante ao de um ataque a um casal em 1969, que foi definitivamente realizado pelo Zodíaco. Outra suposta prova de que o Zodíaco foi responsável pelo assassinato do estudante é uma mesa encontrada na biblioteca, inscrita com um poema macabro e imagens gráficas sobre ataques a jovens mulheres com uma arma cortante. A inscrição foi descoberta 6 meses após a morte de Cherry, e de acordo com um especialista em caligrafia, é inquestionavelmente a mesma caligrafia, como a das cartas do Zodiac, além da carta enviada ao pai de Cherry. Além disso, uma carta datada de março de 1971 que o Zodiac escreveu para o LA Times assumiu a responsabilidade pelo assassinato de Cherry. Além do assassino do Zodíaco, o único suspeito no caso é um homem referido como Bob ou Billy, e foi nomeado como suspeito por volta de 1968, quando um informante afirmou que Bob estava se gabando sobre o assassinato de Cherry. Cherry e Bob frequentaram a mesma escola juntos e namoraram nas semanas antes de sua morte, até ela retornar de São Francisco, onde havia ficado noiva de seu namorado fixo e terminado o namoro com Bob. Supostamente, o casal teve uma briga pública no campus, durante a qual Bob agrediu Cherry apenas alguns dias antes do assassinato. Então, no dia do assassinato, Bob estava jogando basquete com seus amigos antes de receber uma ligação de Cherry. Ele então saiu pouco depois. Outro amigo de Bob veio a público contando às autoridades que na manhã do dia 31 de outubro, Bob estava chorando e disse aos amigos que tinha matado Cherry. A família de Bob confirmou que ele tinha um relógio Timex, semelhante ao encontrado na cena do crime, e que eles nunca mais o viram depois disso. Também foi descoberto que a irmã de Bob trabalhava em uma base da Força Aérea, e especula-se que ela possivelmente deu ao irmão os sapatos, que combinavam com a cena do crime, como um presente. Segundo relatos, testemunhas viram 2 homens na cena do crime com lanternas na noite do assassinato, sugerindo que Bob pode ter tido um cúmplice. Seu melhor amigo foi interrogado e falhou no teste do polígrafo. No início dos anos 90, ele admitiu que encontrou Bob em um restaurante na noite de 30 de outubro, e Bob havia pedido uma carona para o campus para procurar um item perdido. O melhor amigo não admitiu ter qualquer conhecimento sobre um crime quando questionado. Mas outro teste de polígrafo sugeriu que ele estava dizendo a verdade, exceto em relação a perguntas que poderiam implicá-lo no assassinato. Apesar deste forte suspeito, ninguém nunca foi acusado em relação ao assassinato de Cherry Jo Bates, e o caso dela permanece sem solução. Cherry foi sepultada em 4 de novembro de 1966, no Parque Memorial Crestlaw. Seus pais e irmão mais velho estavam entre as várias centenas de enlutados presentes. Suzanne Jovan. Nascida na Alemanha Ocidental em 26 de janeiro de 1977, filha de pais, que eram ambos cientistas, Suzanne Jovan estava destinada a deixar seus pais orgulhosos. Altamente inteligente, ela fez seu caminho de forma feroz através do difícil sistema educacional alemão quando criança, e conseguiu uma vaga em uma das universidades mais prestigiadas da América, Yale. Excelente em tudo que fazia, além de ser musicalmente talentosa, Suzanne trabalhou como tutora através do programa de tutoria em escolas primárias de Yale, e também cantou no coro de calouros e Bach, e na orquestra da Sociedade Bach. Não apenas isso, mas ela cofundou o Clube Alemão e se voluntariou em um programa que reunia estudantes com adultos com deficiência mental. Em 4 de dezembro de 1998, Suzanne entregou o penúltimo rascunho de seu trabalho de conclusão de curso, por volta das 16h15, e então se preparou para uma festa de fazer pizza, que ela organizou na Igreja Luterana Trinity, para o programa com o qual se voluntariou. Por volta das 20h30, após ajudar a limpar, Suzanne levou outro voluntário para casa na perua da universidade, que ela havia emprestado mais cedo naquele dia. Por volta das 20h45, ela devolveu o carro ao estacionamento e depois caminhou os 2 quarteirões de volta para seu apartamento no 2º andar. Pouco antes das 20h50, amigos que passavam pela casa de Suzanne perguntaram se ela queria ir ao cinema, mas ela recusou. E às 21h02, ela havia acessado sua conta de e-mail da Yale. Enquanto falava com uma amiga em alemão, Suzanne disse à amiga que deixaria alguns materiais de estudo para ela no saguão do prédio de Suzanne.
assim que os recebesse de volta de uma pessoa desconhecida. Essa pessoa nunca foi identificada nem se apresentou. Suzanne fechou seu e-mail às 21h10. Pouco depois, ela saiu a pé para o antigo campus de Yale para devolver as chaves do carro à universidade. E às 21h22 ela esbarrou em um colega de classe que estava passeando. Em uma entrevista posterior ao Yale Daily News, o colega Peter Stein disse: "Ela não mencionou nenhum plano de ir a lugar algum, ou fazer qualquer outra coisa depois disso. Ela apenas disse que estava muito cansada e que estava ansiosa para dormir." Ele também mencionou que ela não estava usando uma mochila, mas estava segurando mais de uma folha de papel A4 branco em sua mão direita. Ela estava caminhando em um ritmo regular e não parecia nervosa ou animada. Peter e Suzanne compartilharam seu encontro por cerca de 2 a 3 minutos. Presume-se que Suzanne devolveu as chaves e foi vista pela última vez entre 21h25 e 21h30 por outro estudante que voltava para casa de um jogo de hóquei. Não se sabe se Suzanne estava indo para casa ou apenas dormir, ou foi vista pela última vez esperando por alguém. Cerca de 25 minutos depois, um transeunte ligou para os serviços de emergência, relatando uma mulher sangrando na esquina da Edge Hill Road, a 9 milhas de onde Suzanne foi vista viva pela última vez. A polícia chegou ao local em minutos, descobrindo o corpo quase sem vida dos estudantes. Ela havia sido fatalmente esfaqueada 17 vezes na parte de trás da cabeça e do pescoço, e a garganta dela havia sido cortada. A jovem de 21 anos estava deitada de bruços com os pés na estrada e o corpo na área gramada entre a estrada e a calçada. Ela estava totalmente vestida e ainda usava seu relógio e brincos. Uma nota de $1 amassada ainda estava em seu bolso e sua carteira estava em casa. Suzanne foi declarada morta no hospital às 22h26. A autópsia de Suzanne levou à descoberta de seu corpo e à descoberta de uma parte da arma do crime, cuja ponta foi encontrada alojada dentro de seu crânio. O restante da faca nunca foi recuperado. De acordo com o 2020 da ABC, um novo programa, o médico legista afirmou que apenas uma das 17 feridas que ela sofreu foi fatal. A faca é descrita como tendo de 4 a 5 polegadas de comprimento e feita de aço carbono. DNA foi encontrado sob a mão esquerda de Suzanne. Um bastão branco estava no lado esquerdo do espaço e alguns pontos de força brancos também estavam à esquerda. No meio das emoções, o senhor à loja mantém um sistema de câmeras de vigilância, mas a polícia nunca o verificou, nem falou com os trabalhadores que estavam no turno daquela noite. É desconhecido por que eles não seguiram essa pista. Testemunhas vieram à tona quando a polícia começou sua extensa investigação sobre o que aconteceu com o jovem e inteligente germano-americano. Segundo relatos, uma van marrom ou bege parou na estrada voltada para o leste, adjacente ao local onde o corpo foi encontrado. Essa informação não foi divulgada até 2001, e embora uma van tenha sido apreendida no mesmo ano em conexão com o assassinato, nunca foi estabelecida uma ligação entre ela e os estudantes. Outra suposta visão era de um homem em seus 20 ou 30 anos descrito como tendo um corpo atlético, cabelo bem cuidado, calças escuras e uma jaqueta verde solta. Aparentemente, ele fugiu da cena como se sua vida dependesse disso, na direção oposta de onde Suzanne foi assassinada. Essa visão foi retida por uma década, pois a polícia queria mostrar ao testemunho uma imagem do orientador de tese do estudante para determinar se era quem a testemunha havia visto. Ele não era, então eles não contataram ela novamente. Um esboço do homem não identificado foi então divulgado. Embora não houvesse testemunhas do movimento de Suzanne, após o estudante vê-la ao retornar do hóquei, presume-se que ela tenha entrado em um veículo voluntariamente ou tenha sido forçada a entrar, pois a distância entre onde ela foi vista pela última vez e onde foi encontrada é muito grande para ser percorrida em tão pouco tempo. Depois disso, o progresso no caso de Suzanne torna-se lento e esporádico. Em 2009, os pais de Suzanne escreveram ao governador,
pedindo que as investigações forenses fossem realizadas adequadamente, dado o quanto as técnicas avançaram desde 1998. Em novembro do mesmo ano, os resultados mostraram que o DNA embaixo de suas unhas estava contaminado, pois correspondia a um técnico do laboratório forense da Polícia Estadual de Connecticut. O principal suspeito no caso de Suzanne Jovan era seu orientador de tese, James Devon Veld, que foi publicamente nomeado como tal 4 dias após o assassinato. Levou 15 meses para a polícia admitir que não tinha nenhuma evidência física ligando-o ao caso, e parecia que a única teoria dos investigadores era que a estudante estava tendo um caso ilícito com seu professor. No entanto, seus amigos e namorado discordaram dessa noção. As autoridades então especularam que talvez Suzanne estivesse infeliz com seu professor, dado que ele havia criticado seu trabalho de alguma forma, e isso causou algum tipo de desavença entre os dois. Eles afirmaram que ter Van de Velde como uma pessoa de interesse não era uma suposição precipitada, mas nenhum motivo real foi jamais dado. O método de touro em loja de porcelana resultou na quase destruição da carreira de Van de Velde. Aulas de primavera, 1999 foram canceladas, porque sua presença seria uma grande distração e sua reputação foi fortemente manchada. Em 2001, a Universidade de Yale, após muita pressão de várias partes diferentes, contratou uma equipe de investigação privada que descobriu que nenhum DNA ou impressão digital de Suzanne e da cena do crime correspondiam a Van de Velde. Em 2012, um grupo de moradores da área contou à Força-Tarefa Yovin sobre um ex-graduado de Yale que cometeu suicídio, após dizer aos amigos que estava convencido de que seria preso iminentemente por assassinato. No entanto, a Força-Tarefa recusou-se a investigar essa informação. O assassinato de Suzanne Jovan permanece sem solução. Parece que a polícia não investigou o caso a fundo, e é desconhecido porque eles perseguiram Van de Velde como suspeito por tanto tempo, ignorando todas as outras evidências que lhes foram dadas. Agora, mais de 2 décadas após o assassinato, é improvável que veremos justiça para Suzanne. E aí você tem os fatos. 2 casos não resolvidos de assassinato, de estudantes assassinados. Por favor, deixe seus próprios pensamentos e especulações na seção de comentários abaixo e lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir e te vejo na próxima vez.